Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. E eu tô de volta aqui. Ontem à noite, há 24 horas atrás, eu gravei um conteúdo, mas não ficou, na minha análise, assim, não ficou bom, né? Porque eu tava muito. Deixa eu tentar explicar aqui. Aqui é um outro assunto, tá? É um outro vídeo, mas eu ainda vou puxar aqui para que vocês me compreendam. Não, depois eu recordando assim como foi que isso aconteceu, imagine que eu tava com um determinado problema, assim, remoendo dentro de mim, aquela coisa. Mas na hora que eu fui gravar, inclusive eu tô aqui no meu quarto, sentado na minha cadeirona aqui, giratória. Assim, talvez se você. O negócio que eu já deletei a gravação, já excluí, né? Mas eu acredito que até quem ouviu pode ter percebido que eu comecei falando normal. Normal, só que eu tenho um problema. Esses dias um conhecido meu, que esteve aqui, passou aqui em casa. E eu fui conversar um assunto com ele, aí ele falou assim pra mim, ele falou, você acaba revivendo, assim, quando tu vai contar, dependendo do que seja, você revive aquela situação. Então, assim, no passo que foi um, um histórico de um negócio aí que eu fiz aí, um dentista, né, que eu gastei uma grana alta e eu retomei esse assunto, eu tinha falado lá no mês de janeiro, e agora, 7 meses depois, eu resolvi puxar o assunto. Eu juro pra vocês que a minha intenção era falar normal, assim, eu ia comunicar, assim como eu conto relatos, outras coisas, né? Mas de repente eu fui tomado, assim, ali é porque eu tava com, eu tava com um sentimento, assim, reprimido, e no passo que eu fui falando, isso já aconteceu outras vezes, né? Como eu disse, eu tava com esse sentimento, aí no passo que eu fui falando, o sentimento foi aflorando. Isso já aconteceu outras vezes, eu acho que o meu erro foi ter postado, né? Eu não deveria ter postado. E aqui eu queria até. Foi uma observação, é uma coisa assim que eu já tinha percebido outras vezes e de ontem para hoje foi mais uma vez eu observei o quanto falar é, nos traz alívio. Por quê? É uma das formas, né, da pessoa aliviar quando tá assim, com uma tensão, uma coisa ruim, um problema. Olha, eu já vivi a seguinte situação aqui em casa. E eu vou ligar aqui ao canal, porque hoje eu não tenho mais grupos de amigos aqui, assim, eu não tenho. Hoje eu vou marcar aqui com 3, 4 amigos pra gente se encontrar em tal lugar, ou na casa de um, pra chegar lá eu me abrir, né? Eu ir conversar, falar. Foi esse o tempo, né? Muito tempo atrás eu tive isso. Hoje. Então acaba que o meu maior contato é o canal aqui e também os grupos lá do Telegram. É onde eu tenho essa interação maior, né? Eu consigo fazer esse diálogo das mais variadas formas. Mas aqui eu já vivi situação em que eu tava assim com um problema, alguma coisa. Eu fiquei, quer saber, eu vou gravar aqui eu vou gravar, eu vou colocar, o pessoal, aí o pessoal comenta, eu vou ver o que que dá. E eu acabei falando, eu acabei assim, ficando igual foi ontem. Igual foi ontem. E depois eu fiquei, não, não ficou bom. Diferente de ontem que eu postei, eu fiquei, não, não ficou bom. Deixa, eu vou deletar isso aqui, outro dia eu gravo. Mas olha, esse ato de falar, pegar o gravador aqui e falar, por mais que eu não postei, por mais que ficou só pra mim aqui, mas acredita assim, parece que dá uma sensação boa. Ufa, assim, parece que eu tirei um peso assim de cima de mim. Eu me lembro quando eu fiz terapia, lá 2017, 2018 com um psicólogo, ele me disse que conheceu pacientes, né, atendeu pacientes que faziam isso. Tipo assim, estava numa situação que não tinha como ir no psicólogo, enfim, naquele momento, e às vezes a pessoa gravava ela mesma, o gravador de voz, ou então uma filmagem, botava uma câmera, o celular ali e grava a si mesmo, e depois ouve. Depois vai ouvir. E só disso a pessoa já. Antigamente eu não via muito sentido naquela CVV, agora eu tô vendo pela minha própria vida, né? Na CVV, uma vez eu experimentei ligar e alguém atendeu.
são voluntários, né? E foi uma mulher que me atendeu, ela falou, pode falar. Aí eu comentei alguma coisa, assim, eu não lembro o que que era. Não foi muito longo, não, coisa de uns 15 a 20 minutos. Só que eu achava que eu ia falar e ela ia interagir comigo, ela ia responder, ela ia dizer o que que ela pensava, o que que ela achava. E ela não falou, aí eu falei, você não vai falar nada? Aí ela disse, não, aqui eu só escuto. Eu faço parte dessa comunidade, mas é só para ouvir. Eu não tenho nada a falar. Eu achei estranho assim na hora, eu fiquei, ué, mas qual o sentido? Eu acho que eu até comentei aqui no canal e eu lembro que teve alguém que botou assim, não, Vitor, mas tem gente que às vezes a pessoa tá à beira do suicídio, ela tá mal pra caramba e às vezes isso aí ajuda a salvar, porque só o ato dela falar, por mais que o outro não responda, mas ela falou, ela colocou pra fora, então assim tem um efeito. Eu eu reitero aqui, do fato de ontem que ficou aqui, eu na hora eu fiquei assim com aquela sensação estranha, assim, uma coisinha cutucando assim, como se fosse uma voz, né, lá no meu ouvido, deleta esse conteúdo não ficou bom, essa gravação não ficou boa. Eu fiquei, não, deixa, eu lembrava que eu tenho outros aqui, não foi todos os conteúdos que eu falei na emoção que eu deletei. Eu vou deixar, tem um conteúdo aí que fala sobre a taxação, eu vou deixar aí, é um assunto interessante. A segunda parte tá boa. Mas assim, quando um rapaz se me chamou a atenção, ele só mostrou assim o que a minha intuição já estava alertando, né? Que não estava bom, e ali quando ele falou, aí eu acatei, né? Eu achei por bem. Não foi só por ele, foi por mim também, né? Na minha autoanálise, na minha autorregulação. E, enfim, o que eu tô fazendo, o que eu pretendo fazer agora é regravar o que eu gravei ontem sobre a questão da taxação. Acredito que não vai ser um conteúdo muito longo, vamos ver aqui, né? Mas eu vou tentar. Foi um, certeza não vai ficar igual que eu gravei ontem, né? Ontem vai ter coisas que eu nem vou lembrar aqui, que eu argumentei, mas eu vou tentar fazer essa fala onde eu questiono algumas dúvidas, assim, sobre isso. Eu. Antes de eu. É isso aí, o assunto principal, né? Mas eu quero lhe dizer assim, só para fechar aqui, que por mais que eu excluí o conteúdo, né, e tal, fiquei até me sentindo um pouco envergonhado daquela situação, mas foi bom. Foi bom você que me ouviu naquele primeiro conteúdo, você percebeu a diferença quando eu fui gravar depois, né? Você percebeu a diferença quando eu fui gravar, que eu tava bem mais calmo, assim, bem mais tranquilo. E eu fico pensando assim, por mais constrangedor, por mais vexatório que seja, mas eu ainda acredito que essa minha reação, essa minha forma de conduzir, ela seja menos pior do que o que como muitas pessoas fazem, que é não vou comentar pra ninguém, não vou abrir pra ninguém, ninguém tem nada a ver com minha vida, ninguém tem nada a ver com os meus problemas. Então eu tenho que guardar aqui. Esses dias eu tinha um vídeo aqui, mas agora eu não vou lembrar que a pessoa falou. A pessoa estava falando uma situação de processos de adoecimento. Naquele período que eu tive aquela situação, que eu estava com o meu, que eu olhei exames, estava com colesterol alto, que eu fui lá na doutora que não me atendeu bem, que eu falei que eu estava com minha pressão um pouco alta. Vocês lembram? Acho que foi semana passada, né, que eu tratei essas questões aqui. Como eu fiz pesquisa, meus amigos, mas como veio muitos conteúdos para mim sobre saúde. E eu vi muita coisa, vi pequenos vídeos, desde alimentação saudável, o que não comer, os sucos naturais, as boas práticas de dormir bem, se exercitar, cuidar da saúde mental. E aí teve um vídeo que a pessoa falou, ela disse, olha, aqueles problemas que você fica guardando e guardando. Tu não chora, tu não conversa, tu não conta pra ninguém. Você fica bancando ela estivesse falando como se ela estivesse falando com uma mulher, fica bancando a fodona, né? Não, mas eu sou muito forte, eu sou muito forte, eu consigo guardar. É pior, meus amigos, é pior, porque adoece e tem gente que descarrega, não dialogando, conversando, pedindo uma opinião, mas vai pro álcool,
vai para o cigarro, vai para a droga, tem gente que vai para a prostituição, né, buscar o prazer sexual, para adrenalina, que são aventuras muito perigosas, e assim sucessivamente. Eu não fui para os vícios, eu prefiro isso aqui, né? Quando eu consigo conversar, me faz só bem, né? Só me faz bem. Mas eu reitero, tem que ter uma mente muito aberta, tem que ter uma mente aberta a recepcionar o contraditório, a crítica, porque se a pessoa for muito daquela assim, que só quer validação, não, só fale o que eu estou a fim de ouvir. Só me valide, só concorde comigo. Aí complica, né? Meio complicado. A gente tem que, para ouvir a opinião do outro, a gente tem que também ter essa maturidade de saber ouvir e filtrar. Absorver tudo que é, toda a parte boa e o que vê que não é bom, você descarta. Mas é isso, né? Feitas essas reflexões e novamente eu só agradeço. E olha, esse assunto a gente ainda vai conversar mais. É porque aqui eu quero. Teve muita gente, teve várias pessoas que falaram, poxa, tu deletou o conteúdo, eu queria ter ouvido. Então, para você que queria ter ouvido, eu vou gravar para você, tá? O assunto que eu deletei ontem. Aí amanhã ou depois eu vou ver aqui. Eu ainda quero retomar esse assunto. Não necessariamente esse negócio lá do dentista, eu vou dar mais um tempo, tá? Deixa ver os desdobramentos. Depois que eu botei aqui o conteúdo, já teve uns desdobramentos, mas deixa fechar esse ciclo. Quando fechar, aí eu trago uma resposta aqui um dia para vocês. O que que deu, o que que resolveu, dá mais um tempo, né? Eu às vezes eu fico tão dividido, enquanto teve pessoas que falou assim, hoje mesmo teve um rapaz que ele botou assim no vídeo, Vitor, antes de tu for fazer uma escolha de uma coisa, principalmente um grande negócio, uma coisa que envolve muito dinheiro, nos procure aqui, procure a galera aqui do canal, toma uma opinião para você não fazer merda. Ele falou assim, você não fazer merda. Eu gostei desse comentário, mas aí ao mesmo tempo eu fico assim, com aquele pensamento assim, poxa, todo mundo tem seus problemas, eu fico com a sensação assim que eu tô levando muito problema meu pros outros, né? Aí eu tenho que equilibrar isso aí, né? Eu fico tentando. O equilíbrio é isso, é não ficar também sobrecarregando. Eu acho que esse caso aí do dentista, eu acho que eu consegui equilibrar, porque ó, passaram-se 7 meses, né? De quando aconteceu o fato até eu retomar esse assunto. Eu vou dar mais um tempo. Assim eu acredito que eu não irei sobrecarregar os meus ouvintes aqui com essas questões, né? A gente vamos devagar, né? Vamos devagarzinho. Mas eu quero retomar com algo parecido com isso aí. Trazer alguns depoimentos, alguns relatos que eu ainda não trouxe, só fico prometendo, mas eu vou trazer sobre os prestadores de serviço. E eu vou voltar, eu quero até deixar aqui anotado, eu quero responder uns comentários, porque antes eu achava que isso era o Brasil todo, mas não é. Teve um confrade aí que eu tenho uma estima muito grande por ele, assim, a forma como ele comenta os vídeos, os feedbacks que ele me manda. Ele é muito educado, esse rapaz. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse aqui eu vou antecipar o comentário. Eu gostei muito do comentário dele. Eu vou falar lá na frente, mas eu vou adiantar esse pedacinho aqui. Ele comentando do que é, assim, da região que eu moro, né? Que ele comentando que a região lá para onde ele mora não chega nesse nível. Eu tô bem aqui, deixa eu abrir aqui meu tablet. Ó, eu acabei de me deparar com a mensagem. Põe o vídeo de volta, Vitor. Os ouvintes não ligam de você xingar empresa pilantra. Oi, eu acho que isso aqui não vai dar não, velho. Até porque eu já regravei. Calma que eu vou voltar, tá? Esse assunto ele ainda vai ser tratado aqui. Deixa só eu voltar. Eu vou pegar aqui esse de onde você comentou, é nesse vídeo aqui. Peraí. E ó, encontrei. Foi o Não, não é o Sou do Sul, não. Muito obrigado aí, Sou do Sul. Você tem poucos dias que eu comecei a observar os seus comentários aqui, mas eu vi que você tem sido muito solidário à minha pessoa aqui em todos os assuntos.
Ah, encontrei, ó, foi o Eduardo. O Eduardo, ele botou um texto muito bacana aqui, eu vou ler esse texto. Ele botou assim: Vitor, você não é o primeiro e nem será o último a cair em golpes. A impressão que eu tenho é que o povo do Nordeste e Norte são, na grande maioria, golpistas, vigaristas, vingativos, de má índole. Me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas é essa a imagem que eu tenho. Aqui em São Paulo tem muito golpe, tem sim, mas tem muita gente, empresas sérias e comprometidas com o trabalho e a honestidade. Ô meu amigo, olha, eu vou te dizer bem aqui uma coisa. Se esse texto seu aqui fosse antes de eu ter ido em Campinas, antes de eu ter ido lá em Foz do Iguaçu, tem uma cidadezinha no Rio que toda vez que eu vou no Rio eu visito essa cidade que eu tenho um amigo assim que é igual um irmão pra mim, meu amigo Honório, lá em Cachoeiras de Macacu. Ou seja, eu fui numa cidade no interior do Rio. Eu tenho vontade, eu ainda vou me fazer uma programação, eu tenho vontade de visitar a cidade de Nova Friburgo, no Rio, que diz que é a cidade mais fria do Rio, né? E fica, parece que é 16 quilômetros à frente de Cachoeiras de Macacu. Eu ainda quero ir lá, mas eu queria ir no frio. Bora ver, o negócio que pra mim ir lá, por exemplo, janeiro não rola, que janeiro é verão, teria que ser o mês de julho, né? Que é mais frio. É, mas eu ainda vou conhecer essa cidade numa próxima ida lá. Eu gostei muito de Foz do Iguaçu, a educação, a hospitalidade. Aquele rapaz da- eu fiquei, parecia um Airbnb, só que foi pelo Booking que eu reservei. Como aquele rapaz foi gentil comigo. As pessoas, eu não me senti explorado. Eu comi tão bem naqueles restaurantes, pagando 23, R$ 25. Eu sofri um golpe. Teve um golpista lá no Uber que foi me levar lá pro passeio, que me surrupiou R$ 50 lá numa venda, enfim, uma venda nada a ver, de coisa que não precisava. Mas excluído isso aí, os outros lugares, assim, por onde eu andei, todo mundo foi educado comigo. As pessoas, eu me senti bem acolhido ali naquela cidade. Mas Campinas, assim, foi o imbatível. Campinas, eu saí dali apaixonado por aquela cidade, por aquelas pessoas. Então, isso me ajudou a rever que não é bem o Brasil, não é o Brasil todo. Tem mazela em todos os estados do Brasil, mas eu acredito que tem umas regiões que é mais e eu não vou. Não é porque eu moro aqui que eu vou ser hipócrita, querer. Tem gente que tem isso, né? Ah, porque eu moro aqui, é minha região, eu não aceito que fale mal. Não, pois eu mesmo falo mal. A verdade tem que ser dita. Eu moro numa região, meu amigo, que é muito assim. Eu vou ser bem sincero, é um povo mesquinho, sabe? Assim, são pessoas muito mesquinhas. É tudo isso aqui que tu falou e muito mais, invejosas. A gente tem que ter muito cuidado com o que fala, tem que ter cuidado com as amizades. Por que que hoje esses dias eu tava falando, eu disse assim, acho que foi no grupo, eu falei assim, olha, quando eu for me embora daqui, eu falei, eu tô tão escaldado, eu tô tão marcado assim dessas situações que acontecem aqui, que eu acho que um dia se eu for me embora daqui, eu não vou conseguir ser aquela pessoa aberta para novas amizades por onde eu estiver. Eu já tenho esse pensamento, não. Se eu sei lá, se eu for pro centro-oeste, de repente pro sudeste, lá eu vou me isolar. Eu vou ficar isolado, porque eu fico assim com aquele pensamento que do jeito que é aqui é lá. É que as mesmas pessoas, que é tudo igual e... Só que eu olhei muito assim com o olhar da Blue Pill, né? As pessoas de uma mentalidade Blue Pill. Então eu acabo que eu acho que eu vou continuar valorizando isso aqui. Se eu estiver ainda nessa comunidade, eu acho que enquanto eu estiver nesse perfil aqui, solteiro, fugindo de relacionamentos, vivendo a minha vida, cuidando de mim, eu acho que sempre eu vou querer estar envolvido aqui, né, com uma grande parte dos senhores nessas interações, seja em grupo, seja aqui no, porque é a única que eu tenho. É complicado, eu me vejo muito, assim, é muito complicado hoje eu retomar interações com as pessoas que não é desse meio. E olha que nesse meio ainda tem, assim, ainda tem muitos homens que tem um pezinho no escravocetismo, né, no manginismo, mas eu ainda acho que a mente está um pouquinho mais evoluída, mais compreensiva. Mas assim, ser amigo de escravoceta, de Blue Pill, ser amigo de mulher, eu vou fazer um conteúdo também. Eu quero.
deixar anotadinho aqui, porque eu quero gravar onde eu vou argumentar umas questões que eu pretendo mudar muito daqui pra frente, que é essa coisa de amiga mulher. Ser amigo de mulher, eu tô revendo muito, muito isso. Não por mim, pessoal, não é por mim. Igual eu falei no outro vídeo, eu sou um ser humano capaz do respeito. Olha, eu tenho uma capacidade de respeitar tão grande a opinião alheia, as escolhas alheias, que eu já tive mulher, olha só. Eu já tive mulher que eu levei um fora dela. E eu aceitei assim, permanecer como amigo, assim, na amizade, me colocar. Quando eu tinha o primeiro canal, acho que lá talvez em 2017, não, 2018 mais ou menos, eu contei um caso aqui de uma jovem uma jovem assim, um pouco mais, acho que ela fosse uns 5 anos, não sei, acho que era uns 5 anos mais velha que eu a conheci fazendo uma prova de concurso. Eu conheci ela e uma outra da cidade de Araguaína. A de Araguaína até hoje é minha amigona ainda, sabe? E na época eu fiquei encantado com ela, com essa outra. Na época ela morava em Palmas e hoje ela tá morando também na cidade de Araguaína. Mora todas as duas, mas eu só sou amigo de uma. A outra não tenho mais contato, até cortei mesmo. Mas na época ela se apresentou como uma pessoa tão dócil, tão carinhosa. Isso foi lá em 2013, eu acho. E eu gostei tanto dela que eu fiquei. O meu primeiro ímpeto, assim, não foi de amizade, assim, foi de querê-la como namorada. E eu fiquei, não, eu acho que tem uma chance, assim, eu vou tentar e a gente fica namorando à distância, eu vou lá, ela vem cá e a gente vai fazendo os concursos, de repente uma hora dá certo, encaixa pra gente ficar na mesma cidade. Eu fantasiei coisas na minha cabeça e eu tentei. Eu conversei com ela online, né? Acho que foi pelo Messenger, ou foi o WhatsApp, eu não lembro. Eu sei que eu conversei com ela e eu falei do meu interesse nela para namoro. Na época eu estava com 29 anos, ela estava com seus 35, 34, 35 anos, mais ou menos. Mas ela nem aparentava, ela parecia uma mocinha, assim, magrinha, loira. E ela me deu um fora. Foi um fora, assim, muito sorrateiro, sabe? Não foi aquela coisa, assim, na cara. Ela foi se saindo pela tangente. Ela ficou botando Deus. Não, porque eu preciso de uma revelação do Senhor. É Deus que vai dizer se eu posso namorar ou não. E aí ficou nisso. Depois de mais de mês, um dia ainda tocou no assunto, mas ela falou: não, deixa isso quieto. Eu queria um namorado, mas fosse da mesma cidade que eu. Esse namoro à distância não dá certo. Como eu já tinha conhecido ela, eu mesmo falei pra ela, eu falei, não, pois. Eu falei, eu te entendo. Eu falei, eu te entendo, fulano, você tá certa. Você tá correta. Eu acho que foi um momento, sei lá, de carência, de uma fraqueza minha que eu fantasiei isso aqui. Eu falei, vamos continuar nossa amizade? A gente continua sendo amigo, igual quando nós nos conhecemos lá em Séries, no Goiás. E só que nem amizade, meus amigos, nem amizade. Não deu. Olha, eu não sou amigo dessa mulher, eu cortei. E a minha outra amiga lá de Araguaína também não é amiga dela. Eu já vi essa outra minha amiga falar horrores assim da pessoa dela. Então eu e ela, a gente não é amigo, é uma pessoa extremamente narcisista, abusiva. Eu depois, assim, eu tive uma outra ocasião que eu pude estar com ela, que eu percebi quem era ela de verdade, eu saí fora. Nem pra amizade serve. Aqui um exemplo, mas eu tentei ser amigo dela. Teve uma menina com quem eu namorei, foi um namoro assim à distância lá no Maranhão também. Ela me traiu. Minha tia, que era a patroa dela lá, depois me revelou que ela namorava era vários ao mesmo tempo, né? Minha tia, meu filho, sai fora, que ela é danada, essa menina. Ela tá namorando contigo e com mais três aqui. E era da igreja. Pagava de honradinha da igreja, né? Mesmo ela tendo me traído, depois ela retomou o contato comigo, me procurou. Não, vamos manter a nossa amizade. Não deu certo o namoro, mas a gente pode ser amigo. Ainda durante um bom tempo, sempre quando eu ia lá, eu visitava ela, a gente tinha uma amizade. Então, assim, eu tenho essa capacidade. E eu sou assim, se eu disser, um exemplo, se eu falar pra pessoa, não, aqui a gente vai ser amigo, falar pra essa mulher, né? Pois nós vamos ser amigo mesmo, é respeito, é tratar como amigo. E não ficar como aquela Inesita, né? Que concordou não, de boa, vamos ser amigos, e depois estava me agarrando, estava me bulinando. Eu não faço isso.
Então, é isso, para mim hoje é isso que pesa, essa coisa né, de ser amigo de mulher. Porque eu respeito, mas eu vejo que elas não respeitam isso, elas não respeitam. Não é a primeira vez que eu passo por esse tipo de situação. Eu vou rever. Mas assim, deixa eu concluir a leitura que o rapaz mandou aqui para mim. Eu acho que o quanto menos você puder fazer negócios de grande monta com o povo aí, melhor vai ser para você, porque assim você não cai em golpe nenhum. Faça somente negócios básicos como comida, serviços simples e outras coisas. Busque em outros estados. Exemplo que eu te dou, ontem fui em uma loja de tênis e comprei um tênis. Ao chegar em casa e usar um pouco, percebi que ele estava incomodando em um dos pés. Pois bem, o tênis estava com defeito porque a forma do pé direito está torta. Então fui hoje na loja. Mostrei que o produto estava com defeito e imediatamente me ofereceram outro tênis que virá de outra loja. Isso é honestidade e comprometimento com o consumidor. Já aí no Nordeste e Norte, já não sei se teriam esse comportamento, porque pelo que você fala, até golpezinho de cartão eles dão, né? Quando você pede crédito, põe no débito, aqui nunca passei por isso. Me diga por que será que o povo aí nessas regiões age assim no geral. Sei que tem exceções, me refiro à regra geral pela minha percepção. Olha, eu, eu vejo assim, eu como é que eu falo aqui? É tipo um conceito assim que eu criei para mim mesmo, de que onde há muita pobreza e miséria, dificilmente sai coisas boas. Da mazela, da miséria, não é não é onde vai sair as melhores pessoas, não, sabe? E essa região aqui é a região pobre do Brasil, o norte e o nordeste. Olha, eu moro numa região que, na minha visão, pelo que eu já andei, eu acho a região que eu moro melhor do que o norte do Pará. Aqui onde eu moro tem bairros pobres, mas quando eu dou uma volta assim na cidade, eu vejo que aqui aquelas casas, aqueles setores muito pobres, eles são minoria, assim, é mais naqueles bairros mais afastados, mas os bairros mais ali no entorno do centro são casas boas, né? Todo mundo tem sua casa arrumadinha. Vai lá pro norte do estado. Pessoal, uma vez eu andei numa cidade chamada, eu passei de ônibus, eu cortei essa cidade de ponta a ponta, uma cidade chamada Moju. O município de Moju fica perto de Belém. Meu Deus, que cidade pobre. A maioria das casas é de madeira, assim, a gente passando aquelas casas de madeira, você vê que é bem, umas casas bem velhas, outras no formato de palafita, muito mato na rua, muita sujeira, e são várias cidades. Eu não tenho nenhuma dúvida assim que a região norte é igual ao Maranhão, né? O Maranhão, se você pesquisar, o sul do estado ele é mais rico. O sul do Maranhão tem uma estrutura melhor do que o norte. A maior pobreza do Maranhão está da região central do estado para cima, até São Luís. É onde estão os municípios mais pobres, muitas cidades pobres ali. Então, essa cultura, mas eu ainda vou fazer uma pequena defesa. Eu ainda acho os nordestinos, eu acho os nordestinos assim, tem aquela malandragem, sabe, aquele oportunismo, querer levar vantagem, mas da minha percepção eu acho eles menos violentos do que aqui no norte. Aqui no norte o sistema é mais brutal. Eu mesmo, eu moro aqui, mas eu sou uma pessoa que eu tenho medo. Vocês não veem aqui, quando eu penso de denunciar alguém, às vezes dá aquela vontade, mas eu penso 10 vezes antes de fazer isso. Eu evito uma confusão, eu evito uma briga. Hoje, como se diz, graças a Deus, hoje eu considero que eu tenho bons vizinhos aqui. Vocês não vão andar contando, a não ser essa destrambelhada aqui de frente à minha casa, a Marina, que é louca, mas basta eu não ficar andando lá que ela não mexe comigo. Mas com exceção da Marina, que é uma louca, translocada, como no dizer popular, a maioria dos meus vizinhos aqui são pessoas boas. Eu não vivo tendo problema com ninguém aqui. Mas assim, aqui tem que ter cuidado. Aqui tem que ter cuidado. E tanto é que eu tenho amizades com pessoas que moram no Nordeste que tem medo de vir para cá, tem medo de vir, principalmente para o estado do Pará.
Pará, Mato Grosso, Amazonas, enfim, mas eu vou fixar principalmente o estado do Pará. O estado do Pará ele tem uma fama muito ruim. A pistolagem, a intolerância, sabe? As pessoas são muito. Eu tenho uma amiga minha piauiense que ela fala assim. Ela falou assim, Vitor, a nossa imagem daqui, nós que moramos aqui, é de que as pessoas aí são muito selvagens. Cara, o tanto de situações aqui que eu já vi, assim, de pessoa matar outro por motivo torpe. No Maranhão tem violência, no Piauí tem, mas não é assim, é menos. Eu acho que acontece muita coisa assim que aqui no Pará as pessoas são mais brutais, elas matam, elas agridem muito mais do que lá. Então nessa parte eu acho que os nordestinos eles são menos violentos do que onde eu moro aqui. Já a pobreza para mim ela tá mais ou menos equiparada. Não é muito, eu não acho muito diferente a realidade daqui com a realidade do Maranhão, do Piauí. E aí se cria em todos os aspectos, né? Quem não viu recentemente a reportagem que mostrou que o tanto de gente, né? Muita gente no Maranhão recebendo como se fosse pescador, né? Recebendo o auxílio lá, o auxílio pesca. Tem um outro nome lá que eu não lembro agora. Muita gente e é Bolsa Família, é esse auxílio pesca, é não querer estudar, é parir muito. Pensa nas mulheres parideiras, essas mulheres do Nordeste. Então se cria essa cultura que com certeza é um outro Brasil completamente diferente. Eu tenho certeza que quem mora no interior de São Paulo, talvez ali no Paraná, em Santa Catarina, que é, tenho certeza que é diferente, vem pra cá, você vai, é outro mundo assim, completamente diferente. Eu mesmo, eu tenho certeza que eu acho que a minha vida seria melhor se eu morasse, por exemplo, em Campinas. Eu gostei muito assim do estilo daquela população, a educação, o nível aqui. Eu me sinto vivendo num campo minado. Olha como é difícil, sabe como é difícil. Essa coisa, vocês viram agora o que eu falei aqui, né? Eu contratei um serviço. Meu Deus, assim, isso não poderia. Eu tenho certeza que num lugar mais civilizado, uma coisa dessa não aconteceria. Um dentista enrolar dessa forma, né? E é tantas coisas. Eu coleciono prejuízos, golpes de pessoas que eu já contratei para prestar serviço aqui para mim. É raro ter um que não faça isso aqui. Então não é bom não, ó. Não é bom viver numa região assim. Eita, mas eu já falei 32 minutos e não entro no assunto. Vamos falar da taxação? Deixa eu tentar aqui daqui a pouquinho. Eu tenho aqui ainda mais uns 20 minutos aqui para mim falar com vocês. Eu vou, se não der para me terminar tudo, eu ainda vou treinar, fazer meu treino ali na academia. Ai, hoje foi um dia assim meio pesadinho pra mim, mas eu tô bem melhor. Depois, igual eu falei, depois que eu conversei com vocês, eu tô me sentindo bem melhor. É, pessoal, o meu objetivo na minha fala aqui não é defender direita, defender esquerda, nem defender Bolsonaro, nem Lula. Não é isso. Eu vou colocar aqui uma situação e eu vou ter umas perguntas no final que vocês poderão comentar, tá? A gente tem entrado na internet, pelo menos eu aqui, né? E é o assunto do momento. Tudo que é rede social, tudo que é. A maioria dos vídeos no YouTube é falando disso. O tarifaço, né? O tarifaço do Pato Donald contra o Brasil. Eu quero dedicar aqui essa minha fala ao meu grande amigo aqui do canal, Beta Simon. Ó, Beta, tu sempre. Tu me cobra, né? Que eu não falo mal do Lula. Pô, hoje eu vou falar mal do Lula aqui, viu? Tu estiver ouvindo. Um dia desse ele falou assim: você range os dentes pra falar do Bolsonaro, mas você não range os dentes pra falar mal do Lula. Por hoje eu vou falar mal do Lula, tá? Me acompanha aqui que você vai escutar eu falar mal do Lula. Então vamos lá, meus amigos. Aqui vai ser uma reprisezinha do que eu falei ontem. Olha, há muito tempo eu sou cadastrado no site do Amazon. O Amazon,
há anos, para você comprar qualquer coisa lá é tarifado. E assim, a lei, se você pegar na teoria, lá diz ser que a compra. Antigamente você tinha uma isenção. Teve tempo que foi US$ 100, depois caiu para 50, agora acabou, né? Não tem mais isenção nenhuma para nós aqui no Brasil. Qualquer. Você comprou R$ 10, vai ter taxa em cima, né? Mas eu me lembro de um. Quando era até US$ 50, acima de US$ 50, 60% de imposto. Só que isso aí é só na teoria. É só na teoria. Na prática, eu desafio qualquer um aqui. Você pode fazer a simulação no site do Amazon. Qualquer mercadoria que você vai ver que o valor dessa mercadoria, o imposto dela é maior do que o que é cobrado do preço. Muito, muito maior. É, ontem eu até fiz aqui uma simulação. Ontem, por exemplo, eu fui olhar uma câmera, a mesma câmera que eu comprei lá no Paraguai, uma Canon 2000D. Eu comprei aquela câmera, hoje, ela está custando, fazendo a conversão em reais, ela tá dando 2.900 e alguma coisa lá. Quando eu fui olhar, fazer a cotação do imposto, deu 3.080 e alguma coisa. Eu sei que aumentou quase R$ 200. Eu ainda achei pouca a diferença, mas se você olhar, deu mais de 100%. Dá mais de 100% de imposto. Então não é 60, nunca foi 60. Eu achei até pouco agora, eles cobraram pouco, porque eu já fiz simulações tempos atrás que dava muito mais. Muito, muito mais. Eu já fiz simulação que o produto custava 2.500 e o imposto 3.300, 3.500, aumentava mais de R$ 1.000 acima, acho que daria uns 200% de imposto em cima. Não é seguido assim um padrão. Não, o padrão é esse aqui, os 60% e nem um centavo a mais, não é. Tanto que uma vez eu pesquisei por que que dava mais, né? E aí a alegação foi o seguinte, que devido a flutuações do câmbio, umas oscilações, então a Amazon recolhia mais, né? Ele pedia mais porque se houver alguma variação e faltar, como que tipo assim, se a Receita cobrar mais, aí não, nós já te cobramos mais aqui, e aí você não precisa aquela comunicação, tá retido, tem que pagar essa taxa para poder liberar, não, já fica por nossa conta. Essa foi a desculpa que o Amazon deu, né? Mas assim, primeiro foi o Amazon, depois nós vimos o caso da China, que aí o da China mesmo zerou a isenção, não tem mais isenção, e 60% e mais 25% de ICMS. Não, deixa eu ver. 25% de ICMS e parece que até US$ 50, não, é 20% até US$ 50, né? De taxação. Eu falo que esses dias eu pedi umas coisinhas aqui e foi 20% que cobrou. O imposto da Receita Federal, isso fora o ICMS que é cobrado, né? São dois impostos cobrados. Aí eu fiquei raciocinando assim, porque eu vi esses dias vídeos do Lula falando mal do Donald Trump, eu vi a esquerda descendo aço no Donald Trump, porque o Donald Trump botou uma taxa de 50% aqui no Brasil. E aí foi onde eu achei assim uma tremenda cara de pau. Eu digo, meu Deus, mas como que é cara de pau? Como é que é ordinário um ser humano desse? O cara bota 100% de taxa. Há quantos anos a Receita Federal aqui no Brasil taxa os produtos dos Estados Unidos, da China, de qualquer lugar, de qualquer lugar. Se você tentar importar de uma loja lá da Europa, da Ásia, de qualquer lugar, você vai pagar uma alta taxa. Eu nunca vi o governo daqui. E aí o que é complicado assim eu cravar em cima do PT, do Lula, porque não foi só o PT e o Lula. Na época do Bolsonaro foi assim, do Michel Temer, do Fernando Henrique Cardoso, de outros presidentes, sempre foi assim. Sempre teve essa taxação. Eu acho que o que foi flexível no passado foi a taxa de isenção. Havia uma isenção que ainda dava uma margenzinha de liberdade ali para a gente comprar um pouco, né? E depois, dentro do governo do PT, foi zerado isso aí. Não existe mais essa isenção.
Mas eu achei uma cara de pau porque em nenhum momento eu vi, eu já vi esse governo pensar assim, poxa, quando eu boto 100% de taxa no produto dos outros países, eu estou dificultando. Eu estou dificultando a vida daquelas pessoas que vendem lá naquele país, os vendedores lá, eles têm a dificuldade de vender para o Brasil por causa da taxa. E a dificuldade para o povo brasileiro também comprar. Eu mesmo, quantos anos eu fiquei aqui desejando comprar uma câmera que eu olhava no site do Amazon, 2.200, 2.500, mas não comprava porque era mais de 3 mil de imposto. Não, não vou dar mais de 3 mil reais de imposto para o governo. Ou seja, o imposto era mais caro do que a câmera. Eu esperei até o dia que eu pude ir lá em Foz do Iguaçu e comprei por 2.500 lá no Paraguai. Comprei e me livrei de ter que pagar 3 mil reais para o governo federal. A gente não compra. Quantas? Eu tenho certeza que muitas pessoas deixam de comprar. Então, assim, eu não vi esse governo de esquerda pensar nos chineses. Poxa, o pessoal que produz coisas lá na China, que quer revender, deixa de vender para o povo brasileiro por conta das taxas. Eu nunca vi. Aí, quando o Donald Trump submete uma taxa que até onde eu estou sabendo, acho que é o primeiro, né? É o primeiro que eu estou vendo botar uma taxa aqui no Brasil. Aí acha absurdo. É muita cara de pau, meus amigos. É muita cara de pau, sabe? De uma pessoa, principalmente por parte do presidente. Quando eu vi aquela taxa de 50%, eu achei que foi pouco ainda. Muito pouco. Eu acho que para ser coerente, o Donald Trump ele deveria ter taxado ela em 100%. Ele teria todo moral para vir a público e dizer: os nossos produtos aqui, que quando vendidos para o Brasil, lá é cobrado uma taxa de 100%. Pois aqui também nós vamos ser recíprocos, 100%. A China também deveria fazer o mesmo. A partir de hoje, tudo o que for comercializado da China para o Brasil terá uma taxa de 100% aqui. Quero ver agora. Eu acredito que se todos os países colocassem uma taxa de 100% no Brasil, imediatamente nós veríamos esse governo baixar, reduzir essa taxa. Mas era ligeiro, ele ia sentar na mesa de negociação. Não, calma, gente, por favor, vamos rever isso aí, sabe, essa taxa está muito pesada, vai complicar para o nosso povo, né, o agronegócio, né, os nossos produtores querem vender, como é que vende com uma taxa muito alta dessa? Vamos botar aqui para 15%. Não, eu baixo de 100, eu vou baixar para 15. No máximo 20. Aqui, é o limite máximo. Aí vocês baixem também aí, bota para 15, para 10, para 20, né? Aí eu acho que alguma coisa melhoraria. E aí eu até teve um rapaz, deixa eu ver bem aqui. Eu não excluí o vídeo, eu só privei esse vídeo porque eu vi uns comentários até bons. Eu vou ver se eu acho bem aqui esse comentário. Pera aí. Teve quantos comentários? Ué, caramba, cadê os comentários? Não tô achando aqui, deixa eu. Pessoal, eu privei o vídeo e era para eu ver os comentários, mas incrivelmente eu não tô conseguindo acessar. Deixa eu ver se pelo meu celular aqui eu consigo. Eu tentei pelo tablet, mas não funcionou. Vamos ver aqui pelo. Deixa eu ver se no celular abre aqui para mim. Não, tá escondido aqui os comentários, eu não vou ver. Eu vou fazer mais uma tentativa, talvez pelo Studios. Deixa eu ver aqui se no Studios aqui do YouTube eu consigo. Meus amigos, como eu privei o vídeo, não tem como ver, não dá acesso aos comentários. Eu ia querer ler um comentário aqui de um participante. Mas tudo bem. Mas ele fez tipo uma crítica, eu ia ler essa crítica, quando ele falou assim, que a população brasileira é boa para criticar o Donald Trump, porque botou 50% de taxa aqui, mas ficam caladinhos quando o Lula botou muitas e muitas taxas, né, nos produtos aqui. Eu até entendo, eu até entendo quem não briga, quem não fala nada, porque assim, a minha sensação é de que não adianta, não resolve, né? Mas eu acho assim, se quer
reivindicar, quer reclamar, quer falar alguma coisa, pô, deveria falar, cobrar mais era daqui, né? A gente começa, pra gente cobrar do outro lá fora, a gente tem que fazer dentro da casa da gente. A gente tem que mostrar o exemplo dentro de casa, né? E aí não cobra, não. Enfim. Eu via, teve até uns participantes lá que discordaram de mim. Eles falaram assim, não, Vitor, não foi, porque eu tô acompanhando. Foi uma situação que eu vim acompanhando as notícias aqui, e o que eu vi foi que o Donald Trump arregou. Ele botou os 50% de taxa, depois ele botou, disse que mais de 700 coisas ele liberou de novo. Aí disse que só sobrou, me falaram só do café e da carne. Ontem eu vi várias vezes falando, não, gente, a única coisa que vai ser taxada aqui do Brasil é só a carne e o café. Ainda até falou assim, ano que vem o Lula vai usar isso aí como palanque eleitoral para dizer, ó, graças a mim, né, de ter peitado o Trump, a carne tá mais barata, o café, o seu cafezinho tá mais barato. Mas o resto tudo tá importando. Eu eu não achava também que ele ia sustentar isso aí não, porque eu vi que ele tentou fazer em outros países, e ele recuou. E geralmente mexer com gente rico é muito difícil. Alguém, não, vou mexer com os ricos aqui e vou prejudicá-lo, né? Gente rica não sai prejudicada nesses contextos aí. Pessoal aí principalmente do agronegócio, muito difícil. Então, ele já facilitou. Mas vamos dizer que ele tivesse deixado mesmo. Não, vai ficar aqui a 50%. Tudo 50%. Para mim estaria fazendo justiça, porque, meu amigo, olha, você tem tanta coisa boa no Amazon. Esses dias até um rapaz, um confrade aqui do canal me procurou e falou assim, Vitor, meu Deus, o que foi? Que ele teve uma coisa que ele comentou, alguma coisa que eu comprei que não foi bom. E ele falou assim, por que você não compra no Amazon? Compra no Amazon, que lá que tem produto bom, lá que tem... Eu não consigo lembrar o que foi que ele referiu, enfim. E eu falei pra ele, eu digo, meu amigo, o problema do Amazon é o imposto. É o imposto. Eu vou fazer uma comprinha no Amazon. Inclusive eu pretendo fazer essa compra segunda-feira. Eu andei até fazendo umas pesquisas aqui. Segunda-feira eu vou... a princípio eu fui pesquisar para ver se compensava comprar no cartão de crédito normal, né? Mas aí não. Se eu quiser escapar das taxas cobradas aqui no Brasil, eu vou comprar em dólar mesmo. Eu jogo o dinheiro, vou passar o valor para o cartão global, pode ser o global ou então o Wise, né? Não, Wise não, o Nomad, o cartão da Nomad, converte aquele valor em dólar e compra. Fica tipo como se eu estivesse comprando lá. Eu só vou pagar, era para ser 1,1%, né? Mas não, quem manda no Brasil é o Alexandre de Moraes, né? Gente, aquilo ali foi uma coisa assim, meu Deus. O Congresso derrubou uma decisão que o governo queria, que o governo botou lá, acho que foi um decreto, né? O Congresso, 513 congressistas, né? Derrubaram não, decreto. Foi um decreto lá do presidente. Ou foi decreto ou foi medida provisória, eu não lembro agora. Que botou de 3,5, né? 3,5 o IOF. O Xandão sozinho com a canetada, não, vai ficar valendo, é o que o meu presidente quer, o Lula. E tá valendo. A gente vai ter que pagar. Você vê que 513 congressistas se curva para um só homem, o Alexandre de Moraes. Ali é onde eu falo, meu amigo. Ali é o cara, viu? Ali é o cara. Ontem eu vi uma foto hoje ele dando o dedo. Ele tava num jogo de futebol lá, ele deu. Faltou ele ter dado a banana de braço, né? Ele tinha que ter feito a banana de braço para a população. Ainda botava um texto assim: aqui quem manda nessa porra é eu, tá? Aqui quem manda nesse caralho sou eu. É eu e Lula. É nós dois. Nós somos os dois chefes aqui dessa nação. O que o Lula quer, eu faço valer. E o que eu quero, o Lula faz valer. E é os dois. Pode ter muitos defeitos, mas frouxo não é. Ontem tinha uns rapazes me perguntando aqui, ei, Vitor, o que tu acha do Xandão aí? Tu acha que ele vai se lascar? Tu vai? Eu digo, meu amigo, tu acha que o Alexandre de Moraes é homem de baixar a cabeça? Eu digo, sonha, Alice, espera na sombra pra tu não se cansar. Que o Alexandre de Moraes e o Lula vai baixar a cabeça pro Donald Trump. Não mesmo.
Ninguém vai ver isso acontecer. Então, meus amigos, de repente eu me perdi aqui na minha fala, eu até esqueci o que eu estava falando lá atrás. Mas Ah, tá, eu estava falando do IOF. De repente deu um branco assim, mas já lembrei aqui. O IOF, né? Mas vou ter que pagar. Vai ter que pagar, não tem. Depois eu vou fazer uma simulação aqui pelo Banco Inter para eu ver aqui como que eu vou fazer. Mas eu quero fazer essa compra para eu receber lá. Eu vou arriscar porque eu descobri que o Amazon. Ó, para você ver a diferença do que é fazer uma compra de eletrônicos aqui no Brasil e o que é comprar eletrônicos nos Estados Unidos. Quando eu. Deixa eu abrir bem aqui. Eu vou abrir. Não, tá no meu telefone. Deixa eu abrir bem aqui o Amazon aqui no meu telefone. Eu percebi que o desconto ele oscila um pouquinho. Ó, eu separei. Olha, tinha um produto que eu nem ia levar. Por exemplo, eu separei 4 produtos, deu $309. É, ó, é um kit de 3 baterias para câmera Canon. É um gravador de imagem, né? Para filmagens, filma até 20 horas, são 4.600 miliamperes o equipamento. 60, ó, o primeiro é $30, o outro 60. E a SJCam 8, $160. E tem uma outra, tem a SJCam, que ela é mais barata, acho que é a 4.000, $60. A princípio eu não tinha botado essa última aqui de $60, botei só 3 produtos. Quando eu fui simular aqui, eu obtive um desconto bom, ó, deu $249,97. Aí, quando... Ó, o Amazon me deu $80 de desconto. Caiu para $159,58. Aí eu pensei, eu tava com um limite ali de mil e poucos reais para eu gastar, né? Com isso aqui, eu pensei, dá até para eu colocar outra câmera se eu quiser, mas muito provavelmente, para eu não gastar muito, vamos ver aqui, quanto que dá 159, eu vou $159,58, deixa eu simular bem aqui. Ó, tá vendo a minha dificuldade? De repente o número embaralha aqui na minha cabeça, não, é 159, peraí. 159,58. Ó, deu 893. Se você. Isso aqui foi levando apenas 3 produtos, né? Mas o valor normal, ó, se eu fosse pagar sem desconto nenhum, eu iria pagar $239. Deixa eu fazer bem aqui a simulação do que realmente eu iria pagar. Ó, $239,58 daria 1.341. Eu tive aqui quase R$ 500 de desconto. Vamos dando um cálculo aí exato, talvez uns 400 e poucos reais de desconto. Eu obtive foi desconto comprando lá. Um bom desconto pelo aplicativo. Aí eu li uma regra que eu vou fazer o pedido para receber via entrega Amazon Locker. O Amazon Locker é cheio de pontos de entrega. Eu fiz uma busca aqui, lá para a cidade onde eu pretendo chegar. É distribuído do lado do aeroporto, em vários pontos da cidade. Aí a gente escolhe, da hora que a mercadoria chega, fica 3 dias aguardando o que comprou buscar. Se eu não pegar, ela volta e o dinheiro é estornado na conta. O dinheiro é estornado. Então você vê que é muito mais seguro, sabe? É mais segura, sai mais barato comprar. Então eu vou comprar agora porque lá, ainda que eu pague 3,5% de IOF nas contas globais, ainda sai barato ainda para mim fazer a aquisição dessas mercadorias. Mas enfim, deixa eu tentar lembrar agora, eu tenho que finalizar aqui, tentar lembrar o que foi que eu perguntei ontem. Ontem eu fiz uns questionamentos. Aqui esse conteúdo ele ficou mais resumido, pelo menos a parte. Ontem eu aprofundei mais na hora que eu fui falar dessa situação, né, de taxas. Mas a pergunta que eu ia fazer era assim:
na opinião de vocês, por que que esses países não arrocham em cima do Brasil? Por que que eles não taxam também o Brasil? O Brasil não é bom, o governo do Brasil não é bom para taxar os produtos alheios? Por que que também de lá não taxa aqui? Vocês concordam que essa atitude, se os outros países taxassem o governo, aí sim, esse governo ele se veria compelido a baixar essa taxa daqui. Ele ia ter que baixar, gostando ou não. Eu poderia também perguntar por que que a população é apática, né? A população aceita. Mas para essa pergunta eu já tenho a minha resposta, né? Eu acho que é porque as pessoas já compreenderam que não adianta, né? Não adianta. E é isso aí, meus amigos. Basicamente foi isso que eu comentei ontem. É, Imagine aqui na minha cidade, eu não estou dando assim publicidade, pouquíssimas pessoas estão sabendo de um projeto meu para a semana que vem. Mas aqui, como é anônimo, aqui eu considero assim uma comunidadezinha que a gente se ajuda, eu peço ajuda de vocês me pedem ajuda também, a gente vai se ajudando aqui. Aqui sim, os feedbacks na maioria são para ajudar. Eu tô assim com o meu coração. Eu passei por um dissabor de ontem para hoje. Pessoal, de ontem para, eu vou falar assim para vocês. Eu já tinha dias que eu vinha remoendo esse problema dos 16 mil que eu paguei lá para aquele dentista, mas era um negócio assim um pouco sorrateiro, porque igual eu falei, eu estava sempre numa expectativa de que ia dar certo, enfim. E quando eu vi a coisa caminhar para esse rumo, começou a me dar uma sensação muito ruim, assim, eu comecei a visualizar, mas aguardando, aguardando, aguardando. Eu acho que a gota d'água, o estopim, foi ontem, quando eu entrei em contato com eu tenho um contato aqui, imagine assim, essa clínica onde eu fiz esse pagamento, ela tem vários números de telefone. Então, por exemplo, se é exame é um número, se é para consultas médicas é outro número, se é para parte odontológica é outro número. São vários contatos ali, é número de celular mesmo. Então, o número que eu salvei no meu aparelho é um número só da parte odontológica. Então, quem responde é uma secretária desse dentista. Eu tenho alguns diálogos dela aqui, de janeiro para cá, né? Pois vocês acreditam que ontem eu mandei mensagem para ela, eu mandei um oi, boa tarde. Ela não respondeu. Ficou azulzinha, ela não respondeu. Aí eu ainda botei assim, eu digo, moça, eu tava querendo tirar uma dúvida. E ela calada estava, calada ficou. Não. Ah, meus amigos, aquilo ali. Tipo assim, era a peça que faltava do quebra-cabeça, assim, pra eu criar uma certeza, assim, de que eu tava diante de um golpe, né? É... Olha, assim, é uma sensação muito ruim. Muito, muito ruim. Mas enfim, né? Eu já conversando, tomando algumas providências, eu acho que eu ainda nem li os comentários lá da aba comunidade, eu já coloquei. Eu, igual eu falei, eu ainda vou voltar a esse assunto aqui, mas hoje, assim, durante o dia, eu fiquei um pouquinho com misto. Assim, é um sentimento de frustração, de tristeza e um pouquinho de culpa. Por mais que eu não queira absorver muito essa culpa, mas fica. Eu fiquei com um sentimentozinho de culpa, porque teve umas red flags ali. Foi um negócio assim que eu lembro até que eu lembro que o meu amigo Vascaíno e o Ronks, eu até comentei com eles no dia. Comentei só pra eles dois, e falando, cara, foge daí. Eles não me deram conselho no dia. Foge dessa situação. A grande red flag foi aquela mulher chegar pra mim na hora que, tipo assim, não, a dona Ivanilde pode subir, porque o dentista vai atender, mas tu fica aqui embaixo, lá é um prédio de 3 andares. Você pode ficar aqui embaixo pra gente fazer o acerto. E eu ia fazer aquele pagamento e a mulher dizer assim. Ontem eu não lembrei desse detalhe, mas ela disse assim pra mim: o senhor pode ir lá na agência bancária e sacar esses 16 mil? A gente preferiria que você pagasse em espécie. Meus amigos, eu nunca vi isso na minha vida. Foi a primeira vez que um ser humano chegou pra mim me pedindo pra mim ir no banco fazer um saque de uma cifra dessa. Na hora eu falei, moço, eu te digo com toda certeza que não tem como. Nem mesmo lá dentro
Há muitos anos eu já soube que saques acima de R$ 5.000 você tem que agendar. Tipo, se eu quiser sacar 20 mil em espécie, um exemplo, eu tenho que ir lá, acho que é 3 dias antes, na agência, tratar com um gerente e programar aquele saque. Aí depois de 3 dias eu vou lá, o banco vai ter que se organizar para separar aquele dinheiro para poder, na hora, eu pegar. E é um perigo, meus amigos, é um perigo. Eu acho que se eu tivesse, vamos supor que eu tivesse, que desse, né? A pessoa eu ir numa agência bancária sacar R$ 16.500, tinha que levar uma mochila para botar aqueles pacotes de dinheiro. Eu moro numa cidade de interior, mas ainda tem os riscos. Tem gente que fica de bituca dentro de banco, de olho. Se a pessoa entra com uma bolsa. Aqui já teve casos assim de pessoa que. O meu primeiro medo foi esse. Eu digo, agora eu vou lá nessa agência sacar 16 mil. E eu fiquei assim, eu digo, moça, não tem como não. Ela, não, vai lá ver o que tu consegue. Vê o que tu consegue lá. Tá? Tanto que der 5 mil, aí o restante a gente vê no Pix. E aí o resto você já sabe, né? O que foi ela querer. Hoje eu puxei o extrato bancário de janeiro. Foram 5 depósitos via Pix, né? Que eu fiz em contas separadas. Então aquilo ali foi muito esquisito, sabe? Mas eu ainda fiquei apegado, né, com aquela coisa de que. Mas a grande verdade é que é no Brasil todo, mas especialmente aqui na minha região, como bem disse um confrade, aqui é mais, sabe? Aqui é muito mais. Aqui é qualquer coisa. É um serviço em casa, é o mecânico, é o eletricista, é a faxineira, é o banco, é tudo, tudo, tudo. Assim, falou assim, você vai precisar de alguma coisa, tá na mira. Tá na mira. Mas enfim, né? Vamos ver o que vai dar aí pela frente, né? Eu já tomei algumas providências e, enfim, eu quero só mais uma vez agradecer a solidariedade de todos e as ajudas aqui, a empatia, né? De vocês me acompanharem, me ouvirem. Acho que serve para mim, serve para os demais e estamos juntos, viu? Comente aí. Ah, tá, faltou eu fechar o raciocínio. Eu ia falar que embora tenha ocorrido esse dissabor, né? Foi quando eu caí a ficha, ou quando eu caí a ficha, assim, que eu tava diante de pessoas ruins, e que eu tô diante de uma perda, de um valor alto. Eu fiquei tão ruim assim com isso, sabe? Mas ainda assim, mesmo tendo passado por esse dissabor, ou assim, eu por um outro lado, eu tô com meu coração, eu tô sendo tomado de uma alegria, de uma felicidade, porque na semana que vem há de dar tudo certo. Quarta-feira eu vou embarcar para Belém. Inclusive amanhã eu já vou tirar minha passagem. Eu quero sair daqui de manhã, da minha cidade, rumo a Belém. Daqui eu consigo pegar um busão direto. Eu vou ver, se não tiver muito caro, acho que eu vou pegar um leito, não sei, eu vou ver. Vou ver lá na hora. Pegar a estrada, não vou ver como é que tá a estrada. Tem 7 anos que eu fui em Belém. Eu tive em Belém em 2000 e... Eu tive em Belém em setembro de 2018. Nunca mais eu visitei a capital do meu estado. 7 anos eu vou voltar, mas eu vou ver, ou na ida ou na volta, eu quero dar um pulinho lá no Vero Peso. Eu quero comer um... Eu queria achar um lugar, tem 2 lugares lá em Belém que eu já andei, que eu sei que vende. Tem uma orla lá que vende muito tacacá. Quando eu fui a última vez, eu paguei R$ 10 na tigela, na cuia, né? Mas é uma delícia o tacacá. E eu gosto muito do vatapá também. Eu vou me informar quando eu chegar lá, mas eu queria comer um vatapá. Feito em Belém do Pará, na terra dessas comidas típicas. E quero comprar umas camisetas do meu estado lá no Vero Peso. Lá vende artesanato, vende as camisetas. E de lá eu pego o meu voo, né? De lá eu pego o meu voo rumo aos Estados Unidos. Tô já sonhando com essa viagem, né? Já esse final de domingo em diante é só me organizar para fazer essa viagem. Então, tem esses dissabores, essas adversidades da vida, mas eu não quero deixar que nada disso estrague o brilho desse momento que eu acredito que vai ser muito bom.
vai ser a realização de mais um sonho. Eu tô fazendo valer porque tão cedo eu sei que eu não vou ter um mês de agosto livre, igual eu tô tendo agora, né? Eu tô fazendo valer, vai ser uma viagem com baixo custo, uma viagem com baixo custo e poderia aproveitar sim, muito bem. Agora sim, eu preciso me despedir aqui de vocês porque já se aproxima aqui das 21 horas, eu ainda preciso treinar lá na academia. Mas é isso aí, ó. Receba o meu abraço. Tudo de bom aí pra vocês e obrigado por me ouvirem, tá? Tchau, tchau.